eu penso que há, de fato, várias razões pelas quais você pode falar do silêncio dos intelectuais hoje, e diferentes sujeitos falam desse silêncio de diferentes maneiras. E uma delas é, naturalmente, que, na medida em que o intelectual, muitas vezes, tem uma relação com o tempo muito distinta daquela que a mídia normalmente exige, que é a comum, a relação comum da mídia com o tempo. Então, há uma defasagem que é interpretada pela mídia como sendo silêncio. Quer dizer, o intelectual precisa do tempo de reflexão, e esse tempo de reflexão, na realidade, parece que é um tempo de silêncio no sentido puramente negativo, de que a pessoa se recusa a falar. Mas há uma outra que é o problema, justamente aqui a minha palestra se dedicou, uma outra razão para se falar de silêncio de intelectuais, que é de que, de fato, o relativismo, que é o meu tema, não é? Um determinado tipo de relativismo é capaz de levar o intelectual a silenciar, quer dizer, a silenciar diante das questões políticas, por exemplo. E aí é que entra, aí que eu vou falar então sobre esse tipo de relativismo, o segundo tipo de silêncio, na verdade, né? que se deve a um tipo de relativismo, a uma determinada forma de relativismo. Bom, eu penso que há dois realmente tipos fundamentais de relativismo. Primeiro, um relativismo que pertence à modernidade, quer dizer, é uma das maneiras pelas quais o moderno se distingue de qualquer outra época, se é que se pode falar em época, mas, digamos assim, a civilização moderna se distingue de outras culturas. Entendendo o intelectual no sentido dicionário da palavra, no sentido em que se encontra no dicionário, quer dizer, no sentido cotidiano, mais comum, de certa maneira, eu penso que o intelectual moderno se opõe, em primeiro lugar, ao intelectual da Idade Média. Há um livro muito interessante do Goff, né, do Le Goff, sobre o intelectual da Idade Média, e o que se verifica no intelectual da Idade Média é que existe uma questão que é absolutamente fundamental, que passa por toda a Idade Média e que tem a ver com a autonomia do intelectual, no fundo, que é a questão da relação entre a razão e a fé. Essa questão é definidora do intelectual da Idade Média. Ora, o problema é que a fé se tentou conciliar de diferentes maneiras durante a Idade Média com a razão. Houve, no início da Idade Média, como sabe, com Agostinho, por exemplo, e até Anselmo, a tendência era a ideia de que é preciso crer para entender, de que a fé vem em primeiro lugar. Na Alta Idade Média, na época das universidades, com Tomás de Aquino, se tem uma outra posição em que a fé e razão, na verdade, são diferentes maneiras de chegar ao mesmo resultado, embora haja uma predominância sempre da fé. E depois disso, houve uma tendência a se distinguir os dois campos inteiramente, quer dizer, uma coisa é o âmbito da fé e outra coisa é o âmbito da razão. O que aconteceu na Idade Moderna foi que simplesmente essa questão desapareceu em proveito da razão. Esse foi o início da Idade Moderna, na verdade, não é? Quer dizer, e que foi radicalizado com Descartes. Descartes foi o pensador que radicalizou isso. E o que está ali implícito, que se supõe, na verdade, é que enquanto a fé é uma espécie de crença exatamente destituída de qualquer razão, a crença em algo que não se pode justificar racionalmente, a razão é exatamente o oposto, a dúvida. Quer dizer, a razão tem a ver com a crítica e com a dúvida.
não se manifesta como coisa alguma de positiva, mas como a dúvida. Então, justamente por isso eram inconciliáveis. Na verdade, uma é uma certeza sem absolutamente nenhuma preocupação, nenhuma dúvida. A dúvida é justamente a ausência de fé, e a outra é justamente a dúvida sem nenhuma certeza, tentando se livrar de qualquer certeza prévia. Descartes radicaliza isso. E se propõe duvidar de absolutamente tudo. Não é? Então, ele, ao fazê-lo, ele confia unicamente na razão, que é simplesmente a própria dúvida, a própria crítica. Né? Então, é justamente, no certo sentido, a ausência de fé. Esse é o momento do surgimento do pensamento da filosofia moderna. Essa coisa da eliminação da dicotomia anterior e do predomínio da razão. E a razão, como se apresenta como uma dúvida, como um desafio a toda a autoridade, a fé aparecia como autoridade, então a razão aparece ao sujeito da dúvida, não é, como a razão aparece como o momento em que ele põe em questão tudo que está fora de si. A razão aparece como, em primeiro lugar, como a sua própria, o seu atributo mais profundo. Ele justamente aquele que duvida, aquele que exerce a razão, e ela funciona pondo em dúvida toda a autoridade. Se ela põe em dúvida toda a autoridade, tudo que vem de fora, na realidade acaba se reduzindo a um sujeito que é um sujeito puramente racional. Portanto, não é nem um sujeito de carne e osso. A dúvida de Descartes acaba levando a isso. É a pura crítica, a pura dúvida que se apresenta, então, como o fundamento da futura ciência para Descartes. Bem, eu estou falando, evidentemente, de um Descartes muito abstrato. Eu estou abstraindo de muitas coisas de Descartes. Né? Na verdade, não interessam para a modernidade muitas das soluções que Descartes deu aos problemas que surgiram a partir disso. Mas eu penso que essa coisa da crítica ser o fundamento da modernidade persiste até o século XVIII, até o final do século XVIII, e em Kant se manifesta muito claramente quando chama a nossa época de época da crítica. E a época da crítica é a época da razão, na verdade. Não é? Então, nós temos o seguinte, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto disso tudo é que acaba se dividindo o mundo, o ser, melhor dizendo, acaba se dividindo em dois campos na modernidade inteiramente distintos, que são, em primeiro lugar, esse campo negativo daquele que duvida, que é a pura dúvida, que é a pura razão, pura crítica, e, por outro lado, todas as outras coisas que podem ser criticadas. E todas as coisas existentes, positivas, podem ser criticadas, podem ser submetidas à dúvida. Portanto, todas elas acabam se revelando como contingentes. Elas são, mas poderiam não ser. Quando tudo se apresenta como contingente ou como acidental, então você tem a razão acaba se manifestando, o racional fica sendo o seguinte, ou aquilo que, apesar de todas as minhas tentativas para negá-lo, se mantém, porque é a própria condição da negação, não é? E isso é esse sujeito negante, por exemplo, ou aquilo que é submetido à dúvida e que a dúvida pública, que é aberto a toda espécie de dúvida e, apesar disso, acaba não podendo ser negado. Ou que, pelo menos, aquilo que não foi negado até agora. Num certo sentido, a gente pode ligar isso que eu estou dizendo
ao pensamento, por exemplo, de Popper. A ideia de Popper de que a racionalidade se manifesta justamente como em cada campo, nas sociedades abertas, como eles chamavam, como uma tentativa de negar a proposição de uma teoria e depois, em seguida, a tentativa, a abertura dela a todo tipo de crítica e de tentativa de negá-la. Não é? E se ela, à medida em que ela resiste a essa tentativa de negá-la, ela se mantém como a verdade estabelecida até o momento. Quer dizer, então nós temos esses dois tipos de resultado, num certo sentido, dessa coisa muito radical, que é aquilo de que absolutamente não se pode duvidar, e aquilo de que não se duvida provisoriamente, pelo menos, ou de que se duvida, mas que resiste à dúvida provisoriamente, melhor dizendo. Se tem esse quadro, eu acho, que caracteriza a modernidade até Kant, que é aprofundado com Kant, que é desse mundo cindido de certa maneira. O dualismo cartesiano acaba se manifestando dessa maneira na modernidade. Então, que é, por um lado, isso que absolutamente não é sujeito à dúvida, e, por outro lado, todas as outras coisas que são contingentes, e que são sujeitas à dúvida, que são questionáveis, que são os assuntos das ciências empíricas, por exemplo. Não é verdade? Agora, depois de Kant, que radicalizou essa coisa, e ocorreram várias reações ou continuações, tentativas de superação da situação kantiana, ou pelos inimigos de Kant, ou mesmo pelos discípulos. E, a meu ver, essas tentativas acabaram fracassando de uma maneira ou de outra. O que acontece nessa coisa de Kant é que ela não representa só esse dualismo, ele não representa só um fato novo no campo epistemológico, mas também no campo do direito. Normalmente se pensa no campo da moral e é como Kant via isso. Mas, no fundo, eu penso que mais modernas do que as considerações de Kant sobre moral são as considerações dele sobre o direito. E como, na verdade, tudo foi sujeito à dúvida e só restou a própria crítica, o próprio sujeito da crítica, quer dizer, o sujeito que é apenas o portador da crítica, ele não se define como mais do que isso. Mas que é encarnado em cada indivíduo, em cada membro da sociedade, em última análise, cada um de nós é o portador dessa razão. Então, na realidade, passa a não haver absolutamente nenhuma razão para cercear a liberdade de qualquer pessoa, a menos que ela mesma tenha reconhecido a necessidade desse cerceamento. E o resultado disso é o que o Bobbio chama do direito como liberdade. Quer dizer, a minha liberdade é infinita até o ponto em que ela se opõe à liberdade de outra pessoa. Porque, na realidade, a outra pessoa é tão portadora dessa razão quanto eu. Na verdade, acidentalmente, eu sou fulano de tal, Antônio Cícero. Isso também, essa realidade empírica é contingente para essa razão. Para a minha própria razão, o fato de que eu seja esta pessoa e tenha este corpo é contingente. Portanto, eu poderia ter qualquer outro corpo, ser qualquer outra pessoa. Se eu penso assim, se reconheço isso, então tenho que reconhecer que minha liberdade tem que ser compatível com a liberdade de qualquer uma das encarnações, por assim dizer, que eu possa ter. Então, essa exigência do direito como liberdade que, na verdade, acabou não sendo levada às últimas consequências, a meu ver. Depois de Kant, tanto os pensadores que tentaram levar adiante o que ele fez, Fichte, Schelling, Hegel e depois Marx, quanto os pensadores que foram inimigos deles, românticos, por exemplo, acabaram
se desviando justamente dessa exigência de liberdade absoluta, que tem a ver com esse caráter absoluto da razão crítica. Esse caráter absoluto da razão crítica, ele próprio, essa liberdade, esse direito como liberdade, ele próprio tem condições sociais. Quer dizer, não é possível que uma pessoa... Na verdade, embora isso seja uma condição humana, na verdade, nem todos os homens, ao contrário, quase todos os homens ignoram essa possibilidade, esse seu direito à liberdade, e não têm condições de reconhecê-lo. Quer dizer, ele pressupõe educação e pressupõe uma série de condições de sobrevivência, não só de sobrevivência, mas de vida cultural, que representam exigências também políticas. Não é? Então, ele se traduz também em determinadas exigências políticas. Quando os pensadores, como a linha, por exemplo, Hegel, Marx, vão além dessa coisa kantiana, na verdade, a primeira exigência seria de conservar esse caráter, esse reconhecimento do caráter absoluto da liberdade. E esses pensadores quiseram fazer isso, na verdade. Mas, por exemplo, em Marx, o que acaba ocorrendo é que existe uma transferência desse sujeito da liberdade do indivíduo para a coletividade. Quer dizer, na verdade, passa a ser o verdadeiro sujeito da liberdade, passa a ser ou uma classe social ou a sociedade como um todo, que seria, na verdade, a abolição até da política no comunismo. Mas isso, na verdade, quando se traduz em política concreta, quando se traduziu concretamente em política leninista, por exemplo, acabou resultando depois com Stalin justamente num desprezo pelas liberdades individuais que tinham sido anunciadas por Kant. Quer dizer, é curioso porque havia uma corrente marxista ligada a Kant que ficou desmoralizada com a vitória da Revolução Russa. Era a corrente reformista, não é? Mas ficou desmoralizada com a vitória da Revolução Russa. E com a vitória da Revolução Russa se criou essa situação, na verdade, que foi uma vitória num país que, segundo esses próprios kantianos reformistas, não tinha ainda condições de fazer a revolução. Uma reação romântica, Kant foi, por um lado, assimilado, por outro lado, houve uma reação romântica muito forte, na Alemanha em particular, que é uma reação que procurava recolocar a substância que tinha sido posta no sujeito individual, a substancialidade, o caráter último de realidade absoluta, na verdade, tinha sido posta no sujeito individual, e isso passou a colocar na comunidade. É a ideia da Gemeinschaft. Essa reação imediatamente já produz um tipo de relativismo. Porque, enquanto que na posição racionalista, cartesiana e kantiana, o sujeito racional, a racionalidade, em última análise, a razão, é a última realidade, todas as outras coisas são, na verdade, são julgadas por ela e são contingentes. Quando se coloca a realidade substancial, quando o absoluto passa a ser a comunidade, então se tem o seguinte: enquanto o sujeito individual é, por um lado, absolutamente singular, e, por outro lado, é absolutamente universal, que é o que acontece com o cogito cartesiano, é singular e universal,
a comunidade é sempre particular. Quando a comunidade, então, tem a última palavra, isso significa que você tem que apreciar cada situação, julgar cada caso, por exemplo, considerar o direito de determinada comunidade em relação a essa comunidade, em relação às características particulares dessa comunidade. Então, isso significa uma espécie já avant la lettre de temor do etnocentrismo. Mas um temor tão extremo do etnocentrismo, quer dizer, de você transferir os seus valores, os seus critérios de valor para comunidades alheias a eles, que isso produz um relativismo total. Quer dizer, nós não podemos, não temos mais critério, não existe mais aquele universal a partir do qual você possa julgar particularidade alguma e dizer isso aqui está errado. Isso acontece, por exemplo, nós não podemos... hoje é um dilema, porque hoje voltou-se esse tipo de relativismo, ou se acentuou, na verdade. Por exemplo, várias questões, a questão da cliterotomia, por exemplo, não é? Em determinadas culturas. Nós consideramos como um absurdo, mas, na verdade, não podemos dizer isso. Na verdade, o intelectual se sente cerceado mesmo de julgar isso, porque ele estaria sendo etnocêntrico, ele estaria julgando a partir de seus próprios critérios, quando o único critério a partir do qual você pode julgar alguma coisa numa cultura dada é um critério imanente a ela, não é verdade? Então, cria-se esse problema já imediatamente, essa dificuldade de se julgarem as coisas, não é? As diferentes culturas. O multiculturalismo exatamente vem dessa tradição que, em última análise, inicialmente teve lugar com o pensamento de Herder, na Alemanha, Hamann, Herder, e em seguida os românticos alemães levaram isso adiante. E de modo que, mas mesmo na França, quer dizer, isso, na verdade, se universalizou de certa maneira. Mas ainda se manteve durante muito tempo um certo racionalismo, uma certa... por exemplo, na França e na Inglaterra, essa coisa demorou algum tempo para se enraizar. O que acontece é que hoje ficou mais, esse relativismo se tornou muito mais acentuado, muito mais, quase que se universalizou. E a minha tese é justamente que isso ocorreu recentemente, com o pós-estruturalismo, por exemplo, depois de Sartre, com o estruturalismo, em primeiro lugar até, com o próprio Lévi-Strauss, e depois com o pós-estruturalismo em particular. Se acentuou esse tipo de relativismo, é o segundo tipo de relativismo a que eu me referi. O primeiro tipo de relativismo é aquele de que só vale o sujeito, não universal, e todas as outras coisas são relativas a esse sujeito universal, a essa razão universal. Então, na verdade, é curioso, isso mesmo em Descartes, Montaigne, você encontra. Ele dizia, por exemplo, que não estava ali para julgar as demais culturas, etc. Mas havia algumas coisas que eram fundamentais, algumas coisas que eram absolutas. Não é? Ele tinha esse princípio, a partir desse absoluto negativo, que ele pode julgar que todas as outras culturas se equivalem na medida em que elas não firam essa razão, esse absoluto negativo. Já com o pós-estruturalismo, isso desaparece, essa possibilidade. Você não tem mais absolutamente nenhum critério. Então, a gente encontra, por exemplo, Foucault. Eu tenho aqui, diz, cada sociedade tem o seu regime de verdade, sua política geral da verdade. Quer dizer, os tipos de discurso que acolhe e faz funcionar como verdadeiros ou falsos, a maneira com que sanciona uns e outros,
as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade, os estatutos dos que têm a incumbência de dizer o que funciona como verdadeiro. Então, o que acontece é que toda a nossa verdade é absolutamente relativizada. Depende dessa estrutura social em que nós vivemos e não tem validade nenhuma fora dela. Nós não temos o direito, por exemplo, de julgar uma sociedade muçulmana, em última análise, de acordo com isso. E ele pensava exatamente isso. Deleuze mesmo dizia assim, que a verdade é somente o que o pensamento cria. Eu estou lendo citação dele, levando em conta o plano de imanência que dá por pressuposto, e todos os traços desse plano, negativos tanto quanto positivos, tornados indiscerníveis. Pensamento é criação, não vontade de verdade. E o mais importante, na verdade, hoje, eu penso, é Derrida, que diz que eu acho que, na verdade, mostra o que eu estou dizendo com toda a clareza. Curiosamente, numa entrevista dada a um brasileiro, o Evandro Nascimento, pouco antes de morrer, em que ele dizia não ser relativista. E ele diz, não sou relativista, e aos que acreditam poder tirar uma lição relativista das leituras dos meus textos, diria simplesmente que se enganam. O relativismo é uma filosofia que consiste em dizer que todas as perspectivas se equivalem, todos os pontos de vista têm o mesmo valor e que tudo depende do lugar onde o indivíduo se encontra, do tempo, do assunto, etc. Nunca pensei desse modo, diz ele. Creio que a origem dos mal-entendidos no caso, e isso é que é fundamental, se deve a que sou muito enfático a respeito da singularidade e das diferenças. Ele fala das singularidades. Qual é a singularidade a que ele se refere? 2 pontos. A singularidade das culturas, das nações, das línguas. A singularidade dele não é nunca uma singularidade universal, de uma universalidade, é a singularidade de uma particularidade. Mas sendo a singularidade de uma particularidade, que ele considera irredutível, impenetrável, que deve ser respeitada a todo custo, então justamente nós estamos numa posição multiculturalista em que vale tudo, cada coisa só pode ser julgada pela própria cultura que a produziu. Na verdade, eu não estou falando, parece que isso não é uma coisa retórica. Heidegger, e na verdade eu penso, foi o que eu disse na minha palestra, que Heidegger é a matriz desse pensamento. A Heidegger, na verdade, diz claramente que a razão é um empecilho ao pensamento profundo. Então, com isso, sem a razão, nós ficamos absolutamente incapazes de... E Heidegger justamente é incapaz de qualquer... o pensamento de Heidegger hoje é incapaz de fazer qualquer juízo político eficaz. Na verdade, não existe isso, provendo nenhum heideggeriano, não existe esse tipo de pensamento político eficaz. Sendo que, ao contrário, nós sabemos, mas não vou entrar nisso, que esse pensamento foi justamente capaz de se aliar às piores correntes políticas em determinado momento. Mas hoje tornou-se impotente em termos críticos. Eu dizia que um sintoma, um sinal de que o pensamento heideggeriano justamente surge, inclusive, em oposição a essa tradição racional e racionalista, é que o primeiro conceito a ser criticado e relativizado por Heidegger é exatamente o conceito de sujeito através do conceito de Dasein, que ele produz. E enquanto que o sujeito, como eu disse, totalmente depurado, acaba desaparecendo, porque hoje se fala de sujeito como se na verdade o sujeito fosse um feixe psicológico, mas na verdade não é nada disso. Esse sujeito racional é a pura negatividade, no fundo. Quer dizer, ele é a pura crítica. Esse sujeito crítico, esse portador da crítica, na verdade, se torna relativizado. E o Dasein, ao contrário, se encontra sempre já em situação. Ou seja, já se encontra comprometido em determinada situação particular. É já uma forma de relativizar justamente desde a origem cartesiana.
o pensamento racional e racionalista, né? Eu penso que é preciso, em primeiro lugar, fazer uma crítica disso mesmo, né? Mostrar o caráter particular dessas coisas, a origem, na verdade, fazer uma crítica da origem desse modo de pensar, que teve uma grande acolhida na França, curiosamente, né, que é o país de Descartes. E eu acho que é justamente por isso, em parte, também. Esse pensamento foi acolhido justamente como reação a dois pais, por assim dizer, a Descartes por um lado e a Sartre por outro lado na França, né? Então, existe esse lado e existe um outro lado, que é de que, com a crítica a Stalin e à União Soviética, o que aconteceu foi que os pensadores de esquerda muitos sentiram necessidade ao rejeitar o marxismo, muitos rejeitaram o marxismo, passaram a considerar o marxismo como uma espécie de humanismo, portanto, sujeito à crítica de Heidegger, a isso tudo, ao próprio humanismo, né? Adotaram uma posição que aparentemente era mais radical do que a de Marx, porque Marx criticava a sociedade, o mundo capitalista. Marx fez um estudo do capitalismo e criticava essa sociedade, no máximo para dizer que ele fazia a crítica da sociedade de classe. Mas o Heidegger aparentemente faz uma crítica mais radical, que é a crítica a todo o pensamento ocidental, quer dizer, a toda o abandono, o esquecimento, o que seria o esquecimento do ser. E isso seria mais profundo e mais radical do que o que Marx teria feito. Eu considero isso um equívoco total, na verdade, né? E é preciso mostrar como foi que aconteceu isso e por que é necessário partir para outro tipo de acerto de contas com o próprio marxismo, né? É uma diferença mesmo de relação com o próprio tempo, não é? Na realidade, a mídia o tempo todo precisa de pronunciamentos, acontecimentos que são feitos e desfeitos a todo momento, que no fundo são fogos de artifício. E precisa sempre uma coisa aparentemente diferente da que veio antes, né? Tem sempre uma aparente novidade. Mas isso não é o tempo absolutamente da reflexão do intelectual. Ela recorre ao intelectual justamente buscando algo diferente do que tem ouvido constantemente. Mas o intelectual é transformado numa espécie de socialite, ou também, como é que se diz, elemento desse show business que a mídia promove, não é? E, num certo sentido, acaba sendo diluído nisso tudo, mesmo aquilo que é interessante. Se o intelectual cair nesse jogo de tal, né, o tempo todo se pronunciando sobre todos os assuntos antes de qualquer reflexão, ou a partir de reflexões antigas, ele, na verdade, se torna absolutamente nulo, igual a opinião dele fica exatamente igual à opinião de todas as pessoas. Opinião. Eu acho que, nesse sentido, o intelectual deve... aí tem que usar categorias platônicas. Eu acho que o intelectual tem que procurar o conhecimento, não é? E não exatamente estar dando opinião à torta e à direita. Enfim. É isso que você estava perguntando? Não, é outra coisa. É um pouco antipática essa resposta minha, né? Principalmente se passando na mídia. Não, mas é isso mesmo. Né? Hoje a gente reconhece que são, né, quer dizer,
Mas são, não é? Eu acho que são formas diferentes. É preciso ter diferentes temporalidades, né? Diferentes maneiras de lidar com o tempo, diferentes, é preciso respeitar. E também o fato de que algumas coisas, eu penso muito isso na minha atividade de poeta, entende? Porque acontece a mesma coisa. Algumas coisas não são feitas para serem absorvidas imediatamente. Não é necessário no mundo que tudo que exista só seja bom na medida em que seja imediatamente acessível a todas as pessoas e que agrade a todo mundo, entende? Acho que não, acho que é necessário que haja coisas que sejam de outra natureza. E, por exemplo, na poesia, a poesia é um caso extremo disso, como também a filosofia, por outro lado. Porque a poesia é feita, diferentemente, por exemplo, da música, que pode estar tocando como no background, né, e você está apreciando mais ou menos, ou que pode ser medíocre, você ouve, gosta daquilo, é bom, não é ruim. Embora não seja bom mesmo, também não é ruim, entendeu? Ou uma escultura que você pode ver en passant, uma pintura. A poesia exige uma leitura muito ativa. Não pode ser apreciada passivamente. É preciso que você se comprometa com aquilo, que você mergulhe naquele poema, que o poema se torne o seu pensamento e que estimule o seu pensamento a outras coisas. Senão você não aprecia. Não vale nada. É mesmo que melhor não ler. E assim também eu acho que é com a filosofia. A filosofia, de certa maneira, precisa... Para realmente pensar, ler um trabalho de filosofia, entender uma coisa de filosofia, você tem que se dedicar, tem que pensar ativamente. E não apenas receber passivamente. É muito mais fácil, muito mais... receber tudo mastigado, tudo pronto. Mas, na verdade, há um outro prazer de uma outra qualidade em você pensar e você ler o poema ou a obra de filosofia pensando como algo que desafia o seu próprio pensamento, não é? E nem todo mundo tem prazer com isso, mas os que têm consideram um prazer de um nível diferente, entendeu? E eu acho que é preciso que haja essas diferenças. Eu acho que o mundo tem que comportar essas diferenças. Não é possível que tudo seja reduzido à mesma coisa, entendeu? Tudo vire show business. Eu acho que não é possível. Mesmo no show business há muitas diferenças. E é preciso que haja. Nem tudo pode ser a mesma coisa, né? Não pode tudo se tornar uma pasta. Há coisas que mesmo de show, que são de níveis que exigem maior participação, maior pensamento, crítico, e tudo isso, né? Imagine a diferença entre uma coisa como filosofia e uma opinião banal qualquer, não é? Acho que é assim. Eu acho que justamente essas dificuldades de que eu falei, do intelectual, do relativismo, do multiculturalismo, etc., afetaram muito seriamente a posição dos intelectuais nos Estados Unidos, que demoraram muito tempo a se posicionar e ainda muitos têm dificuldade em relação a isso, eu sinto. Em relação ao fato de que houve uma mudança qualitativa na situação dos Estados Unidos, eu penso, com o governo Bush, e principalmente a partir do segundo governo mesmo, mais ainda, né? Mas é uma mudança muito grave, porque uma coisa que era muito importante nos Estados Unidos justamente era a preservação dos direitos individuais. Isso se torna cada vez mais totalmente secundário em relação a preocupações de segurança, etc. E, na verdade, essas preocupações de segurança me parecem muito, em grande parte, muito exageradas e feitas justamente para permitir esse tipo de avanço contra as instituições que protegem os direitos. Então, por exemplo, o judiciário americano tem sido vítima constante de acusações, de ataques, não é? Da parte tanto
do Congresso, que é dominado pelos republicanos, do presidente também, e mesmo o tempo inteiro da imprensa. Houve um conluio nos Estados Unidos, uma coisa muito impressionante dos monopólios mais notórios de petróleo, etc., com monopólios de televisão, de mídia, de jornais e televisão. E, ao mesmo tempo, isso tudo com o apoio das religiões fundamentalistas. Quer dizer, é por isso que eu falei de religião. Na verdade, eu estou pensando muito nesses termos. A grande parte o que acontece no interior dos Estados Unidos, em grande parte, é essa mobilização dos fundamentalistas religiosos para apoiar justamente uma política que perversamente vai contra até os seus interesses materiais, porque o Bush tem sistematicamente cortado todos os benefícios sociais nos Estados Unidos, tem procurado cortar tudo que existe de proteção ainda nos Estados Unidos, né? Então isso eu acho uma coisa absolutamente lamentável e penso que os intelectuais demoraram muito tempo a se posicionar em virtude ou por causa dessa situação de um desarmamento mesmo ideológico, um desarmamento teórico dado por essa predominância do relativismo. Entende? Em grande parte eu acho que é isso. De modo que eles não se consideram, ficam uma certa impotência mesmo. Mas mesmo nas declarações nos livros do Negri, uma tendência a relativizar totalmente, como se fosse tudo a mesma coisa, o que é falso. Não é verdade que o Bush represente a mesma coisa que o Clinton, por exemplo. Essas diferenças são importantes, são aparentemente pequenas para quem vê de longe, mas na verdade nós estamos no meio dessa coisa. E são muito grandes, entende? E representam, e são coisas que para quem mora nos Estados Unidos com certeza são muito mais graves. E essa relativização só faz, na verdade, favorecer o aumento desse tipo de opressão e de conluio dos monopólios, eu penso.